Salve, salve galera! Aqui é nós do Abaixo da Média. Hoje a gente vai conversar um pouquinho aí sobre WandaVision. Meu nome é Guilherme. Temos mais alguns outros grandes apresentadores aí para falar com vocês. Salve, salve. Aqui é o Rodolfinho. Vamos falar aí um pouquinho sobre o WandaVision. Não espere muita coisa, porque afinal somos abaixo da média. Mas vamos tentar aí. E aí, João? Salve, rapa. João Shelby, Fifeiro. Bora, Carlinhos, se apresente. Opa, salve aí, time. Tamo junto, vamos falar aí dessa série aí que tá sendo comentada aí por muita gente aí, o hype tá alto. Bom, hoje o assunto vai ser bem polêmico, acredito eu. Muitos spoilers aí para quem não assistiu, então se você ainda não assistiu, assista, tá? Já vamos começar o assunto polêmico aí. Quero ouvir a opinião de vocês sobre os 2 primeiros episódios de WandaVision. Eita. Opa. 2 primeiros episódios que geram discórdias, pensamentos diferentes, né? Eu quero saber dos 2 primeiros só, depois a gente chega nas partes interessantes, hein? Vambora. E aí, Rodolfinho, comente. Cara, eu gostei. Só que eu tava prestando atenção em uma coisa e talvez isso faça diferença. Em relação à idade, vamos supor. São 2 episódios que retratam algumas séries antigas, né? Dos anos, se eu não me engano, começa dos anos 70? 50. 80, 50. Nossa, começa dos anos 50. Começa dos anos 50, 60, vai passando, chega até os 90, né? Se eu não me engano, anos 2000. Acho Por que é aí. anos 2000, ele para. Eu acho que pra quem é um pouco mais velho, por exemplo, eu, é um pouquinho mais familiar algumas coisas, porque a gente que acompanhou as séries no comecinho dos anos 90, era aquilo. Era série dos anos 70, 80, então a gente já tá um pouco mais acostumado. Mas, por exemplo, o João vai comentar aí, eu tenho certeza que ele vai falar algo diferente. O oposto. O oposto. E como ele é um pouco mais novo, nasceu aí em que ano, João? 98. 98? Eu nasci em 91, então você já não acompanhou tanto. Então, pra mim, foi um pouco mais. Eu achei legal. Um pouquinho de nostalgia de umas séries antigas. Mas eu acho que pra galera mais nova aí não foi tão interessante. Vai lá, João, Então, comenta aí. Cara, eu assisti nem 10 minutos e parei no primeiro episódio. Odiei, mano. Eu achei que ia vir uma série que nem nós conhece dos filmes de poderes e tal. Aí começou uns negócios de piada, de uma cisadinha. Eu odiei, mano. Preto e branco ainda, nossa, já parei de assistir. Se não fosse o Gui pra falar, pra continuar, não tinha nem assistido, mano. Mas aí já no segundo episódio, já melhorou, né? Já deu pra entender o que a série queria fazer. E aí, Carlinhos, quer comentar um pouco sobre o primeiro episódio, primeiro e segundo episódio? A minha experiência não foi muito diferente da do João, pra ser sincero. Tanto que a minha esposa não quis assistir a série. Ela falou, não, muito chata, ela não assistiu. Eu assisti boa parte da série sozinho, né? Tipo, é que nem você já tinha comentado, né? Muito parado mesmo. É tipo umas novelas mesmo, acho. Bem novela teatral daquela época, né? Tanto que tinha os comerciais aí que eu achei barato. Viu? A Start começou com torradeiras. Você também tem futuro, sucesso. Só continuar. E é bem cansativo, não vou mentir, é bem cansativo. Até a parte que tá preto e branco, não vou falar dos outros episódios por enquanto, só desses 2, mas é muito cansativo, porque não tem um desenrolar, que o João falou. Você vem dos filmes, né? Que tem muita ação, muito isso, muito aquilo, e quando chega na série é novela. Novela e novela. Sim, exatamente. Bom, pra mim, particularmente, eu sei que não tem nada a ver, mas me lembrou muito, assim, a questão de cenário e tudo mais. Me lembrou muito aquele Gene é um gênio, né? Acho que lembra bastante, assim, no começo. Pelo menos pra mim, foi algo que realmente eu olhei assim, eu falei, putz, isso aí é coisa que meu pai assistia quando eu era molequinho ainda.
Meu pai assistia isso aí, eu ficava olhando assim meio de canto, mas não gostava muito, né? Mas aí eu acabei assistindo, uma pessoa me convenceu muito a assistir ali primeiro e segundo episódio. E agora vamos ver o que vai dar, né? Cara, eu vou ser um pouquinho de advogado aí do primeiro e segundo episódio. Hum, Eu tô no contraponto aí de vocês. Mas A eu achei idade, né, bem. Rodolfo? Eu não achei parado. Até porque acostumado, né? Um pouquinho mais das séries mais antigas. Eu não Gordo e achei parado. magro, né? Eu achei Charlie legal. Chaplin. Tipo isso, né? E teve até uma cena que me lembrou uma série antiga, que é da Wanda fazendo as coisas de cozinha lá, né? Usando a magia pra cozinhar, ou pra tentar cozinhar, né? Eu lembrei da Sabrina, Aprendiz de Feiticeira. Não sei se vocês já assistiram. Ginny, um gênio, também era nesse esquema, né? Mesmo esquema, né? Mesmo Parecido. esquema, é bem parecido. Só que eu acho que, se eu não me engano, o Jimmy Eugênio já era colorido. Se bem que Sabrina era colorido também. Tinha Eu cenas acho dela. que já era. Eu não lembro se era colorido ou se era preto e branco, cara, mas eu acho que era colorido, sim. E até mesmo algumas cenas que eles. Eu achei legal isso desses primeiros episódios, porque você consegue identificar de que ano é cada episódio ali da sériezinha da Wanda, e você, pelas coisas que acontecem, tem alguns episódios, esse que eu lembrei da Sabrina, tem algumas partes que mescla as cenas dela aparecendo com as cenas animadas de uns desenhos bem típicos da época. Então eu Sim. achei legal. E principalmente as cenas do Visão no escritório. Muito bons Até, aquelas partes ali, muito boas. Eu acho que o primeiro episódio tem que segurar as pessoas, mano. Esse primeiro episódio aí, não gostei, não. Nessa questão aí, eu acho que eu também concordo um pouco. Já batendo o contrário aí do que o Rodolfo falou, né? Que o Rodolfinho falou. Eu acho que assim, tipo, Marvel, né? Eu particularmente, acho que até todos os outros três vão concordar comigo. Acho que Marvel, todo mundo espera quando vai assistir Marvel ter algo que é mais impactante logo de começo, assim, que vai segurar você, que vai te trazer. Eu acho que justamente a Marvel levantou essa bola muito por causa dos últimos filmes, né? Ela acabou levantando muito isso, então, tipo, todo mundo já espera ação, todo mundo espera algo mais. Não ação necessariamente, mas algo que seja mais impactante pra quem vai assistir, né? mas vê se vocês Sim. não concordam também. É de um pensamento um pouco diferente. Será que também não é legal começar um pouquinho mais devagar e no final surpreender com algo mais legal, como vem acontecendo? Cara, Eu até concordo, cortando aqui, eu até concordo com você, Rodolfo, só que o que o João e o Gui tá falando é fundamental. O primeiro episódio é o piloto, né? Ele é como se fosse a capa do livro, né? Que nem minha esposa. Eu tava vendo aqui um dos últimos episódios, ela nem se interessou, porque o primeiro não prendeu ela. Ela dormiu no primeiro. Eu, é putz, exatamente isso que eu grilo, ia mas falar. É isso que eu ia falar. Eu ia falar, tipo, o primeiro episódio ali também, eu assisti meio que forçado, cara, sendo sincero. Eu acho que poderia ser algo mais parado, assim, e tal, concordo, que seja algo mais parado, mas eu acho que pa- para atingir o público que ele gostaria, ele só atingiu por indicação de algumas pessoas que forçaram um pouco mais, entendeu? E eu acho isso. Então, tipo, eu acredito que o Carlinhos, por exemplo, só assistiu a série inteira até agora, porque a gente ficou indicando pra ele. E a mesma coisa o João, porque a gente ficou indicando, falou que ia ficar boa. Então, eu acho que por essas indicações que acabou dando certo a série, entendeu? Não por ela começar muito bem e ficar muito bem. Então Enfim, é. que nem eu ia eu fazer uma ainda, pergunta agora, mas vou esperar pro finalzinho pra jogar essa pergunta aí pra vocês. Mas vamos continuar. eu ainda, Beleza. É eu algo ainda polêmico. continuo com a minha opinião. Não, tá Talvez certo. seja, mas é aquele negócio. É característica também, porque alguns filmes que eu acho super. Você falou do Carlinhos, da esposa dele, né? Que não gostou, que até dormiu. E já teve filmes também que eu assisto com minha esposa e eu super curto o filme, mesmo ele sendo mais parado, e ela, nossa, que filme ruim. Mas só que eu enxergo outras características do filme ou de uma série que me chamam a atenção e dependendo, e vamos supor, e tem gente que é mais na questão
Não série, filme. É um filme mais blockbuster, que é um filme que tem mais ação e tal, tem mais coisas assim no sentido de que te prendam como filme. Eu já gosto um pouquinho mais de, vamos supor, um filme que vai trabalhando, um pensamento, e no final tem algo mais bombástico, né? Então eu não me importo tanto com algo que prenda desde o início. Mas eu dou uma chance ao filme, vamos dizer assim, ou à série, eu dou uma chance dela se redimir e me mostrar que aquelas coisas do começo eram importantes pro desenrolar da história. Ah, não, sim, E acho foi, que né? isso aí. Pode falar, João. E foi, né? Importante pra gente saber. Realmente, mas eu acho que, tipo, o ponto principal é que, beleza, a gente deu uma chance, mas meio que forçado, sabe? Porque o público que tá assistindo hoje, beleza, que boa parte do público já é esse público que pegou desde a época lá das revistinhas e tudo mais. Mas o público o principal que tá assistindo hoje, a série é muito público jovem, né, cara? E é um público que eu tenho certeza que no começo ela perdeu, esse público. Acabou perdendo, Sim, Sim, entendeu? concordo. acredito eu que sim. Até mesmo pelas nossas opiniões aqui, né? São 4 e 3 poderiam ter desanimado assistindo os primeiros episódios. Ah, não, sim. Apesar de dos 4 aqui, 3 ser, tipo, mais próximos, assim, da idade, né? Então, mesmo assim, eu acho que, por exemplo, pra mim, pro Carlinhos e pra você, foi algo, mesmo não sendo algo que prendesse tanta atenção, mas é algo que a gente já viu antes na TV, assim, já tava um pouco mais calejado, um pouquinho a coisa. Mas pro João foi meio que um tapa na cara. Entendeu? A série. Tanto é que ele falou que ele não terminou nem de assistir o primeiro episódio, mano. É Nutella. Vem com raiz que é sucesso. Poxa, Agora Mas- já vamos mudar totalmente. O que vocês acham? Melhor cena. Melhor série. Melhor Melhor cena? cena. Primeiro e segundo episódio? Não, geral, melhor cena. Nem Vamos teve em nesse parte, episódio, vamos em cara. parte. Como que não? Ó, eu vou te falar duas aqui. Não, E se você Melhor, não concordar melhor comigo cena aqui- do primeiro, já. Deixa eu te cortar, Rodolfo. Melhor cena do primeiro, quando acabou. Tá. Pronto. Ah, para com isso. Ó, uma cena do primeiro. Quando ele tá lá no escritório e o cara fala que a produção aumentou em 300% depois que ele começou a trabalhar no escritório. E isso rendeu até um meme. Aquele meme que eu mandei lá no grupo. Dele pensando em clicar naquela opção lá. Eu não sou um robô. Ah, não, sim, foi uma cena engraçada, entendeu? Mas, tipo. Fala aí, Só me Rodolfo. refresca a memória. O primeiro episódio é do coraçãozinho que ele encontra no calendário? É, né? Isso. Acho que é esse, né? É isso Não, mesmo. é isso. É, que o chefe vai lá na casa Não, dele. foi legal. Começou meio confuso, ele sem entender, mas tipo aquele tipo casal mesmo, né? Que se for ver, é o casal básico mesmo. Que a mulher fala uma coisa, o marido não entende, mas ele concorda, mas ela não entende, também concorda com ele e faz aquele bololô. E no final, o coração significava nada de data especial, né? Era só pra falar que era o senhor Hurt. Coração em inglês, pronto. O nome do rapaz era aquele, né? Era não o tinha nome nada de dele? data especial. Isso daí eu não me toquei, não, hein? Era pra lembrar o coração ali, era pra lembrar que eles tinham um jantar com o senhor Hurt e a esposa dele. Não era uma data especial pra eles. Entendi. Não, na verdade. Não era nem isso, pô. Coração não era isso. Coração, tipo, ele não tinha um significado. Não tinha significado, porque o cara, ele falou do nada Do nada que ia almoçar na casa dele, pô, se você ver o episódio. O chefe dele, do nada, falou que ia almoçar na casa dele, entendeu? Não, mas o Nem coração... conheci o chefe dele, cara. É o quê? Aí que tá, a confusão foi se lembrando, mas no final ele meio que telegrafa isso, ele meio que aguenta. Ah, era isso mesmo, era o coração Sim, era por ele causa fala disso. que foi isso. Não sei. Eu entendi que ele marcou o coraçãozinho lá, querendo dizer que era o dia que tinha algo importante, que seria a visita do chefe dele. Só que depois ele acaba esquecendo e fica os dois tentando debater, ele e a Wanda tentando debater o que significava aquele coração, pensando que era uma Não, data mas- importante deles. Mas eu acabei de receber um spoiler aqui no ouvido, que é uma coisa que eu não tinha percebido. Na verdade, esse coração aí não foi nenhum deles que colocou e não tem nada a ver com isso aí, entendeu? Mais pra frente aí eu falo o que aconteceu. Entendi. Caramba.
Aí, Cara, essa série. Não, vou falar isso não, deixa quieto, segue, manda bala. Vai. Fala, vai ficar segurando aí ou vai falar depois? Solta! Vamos, a censura. Solta, Essa corda. série tá acontecendo tudo através dos poderes de uma mulher que tá totalmente confusa. Então, no começo vai ser tudo confuso mesmo. Pra quem quer assistir, assista, que você entenderá as mulheres mais ainda. Não, mas vai ter spoiler mesmo, vai ter spoiler. Cena do segundo episódio? Cara, eu juro pra você que depois que eu assisti os últimos episódios agora, que é o que tá mais fresco pra mim, eu não vou lembrar de cena boa desses primeiros episódios não, cara. Se quiser eu falo um então. Fica à O vontade, segundo não pô. da mágica? Quando eles É? começam a fazer a mágica? O É segundo isso não aí. da mágica? Ah, a melhor Exatamente. cena é quando a cor volta. Adorei, mano. Preto e branco não dá, não. Ah, João, dá uma chance pro preto e branco também. Ah, não, mano. Mas a cena que eu achei legal foi exatamente essa daí, do que o Carlinhos falou. Ele, na verdade, quando ele começa a ficar meio chapado com chiclete, né? Lembrei. Tá bêbado. Ele fica meio doidão com o chiclete lá e aí ela tira lá dele, né, com a magia dela lá. Ele fica doidão, né? E As no engrenagens. fim, ela consegue controlar toda a situação, né? Mesmo ele todo perdido. Cara, Exatamente. sendo sincero, nós homens às vezes somos assim, né? E as mulheres é igual ela, sempre contornando a situação enquanto a gente não tá fazendo cagada. Pois é. Exatamente. Oxe, tava julgando, agora já tá defendendo, né? É, só Viu? não deixa... Aqui não tem. Deve ter uma imparcialidade, vassoura é em só cima dele ali, ó, ajuda. certeza. É morde e assopra, morde e assopra. Ó, esse episódio que a gente tá gravando não mostra pras mulheres não, tá? É, censurado. Polêmico. Polêmico. E aí, que mais? Próximos episódios. Próximos. Já vamos 3 pras episódios. bombas? Ah, vamos chegar lá. Vamos indo assim tá da hora. Vamos com calma? Vamos Ó. com calma. Cara, já aproveitando, já que a gente tá falando do episódio, não sei se vocês são da época que tinha aqueles... Na verdade, provavelmente, acho que todos vocês já assistiram, talvez não o João, mas o Carlinhos e o Rodolfo certeza. Lembra das gêmeas Olsen lá? Ah, isso daí. Sim, sim. Aham. Lembro. Ela é a irmã mais nova das duas, né? Das gêmeas. Então, Exato. tipo, Sino. você lembra, João? Não, nem sei do que você tá falando. Pesquisa aí. Sabia. Dá um Google aí. No Dá o caso, Google. elas eram 3 irmãs, certo? 2 eram Não. gêmeas e essa. Não? Não, tem mais irmã, mas as famosas Tem mais irmãs. são as irmãs Isso. gêmeas. Era as Só que as gêmeas, famosas isso. eram as gêmeas. Essa daí é a mais nova delas, entendeu? Das irmãs. 2 Então, Não, mas 2 anos de diferença. é pouquinha coisa, mas é mais nova, não é? Não deixa de ser mais nova, ela pô. sabe É mais fazer nova. o drama também. Quando a série tá no drama, é uma atriz muito boa. Ela sabe interpretar muito bem. Parabéns pra atriz. Qual o nome da atriz aí? Alguém sabe? Tá fácil? Elizabeth Olsen. Isso aí. É isso aí. Wanda. Enciclopédia. É nada, eu tava Enciclopédia. pesquisando aqui. Aproveitando que o Carlinhos atrasou, por motivos justos, totalmente justos, mas aí deu tempo de pesquisar algumas coisas. Então tá bom. Tamo Então, falando junto. sobre isso, Sinergia. falando sobre as irmãs Olsen, eu pensei, quando eu lembrei, né, que ela é uma das irmãs, as irmãs faziam justamente séries desse tipo aí que a gente, dos primeiros episódios, né? Sim. Exatamente. Sim. As gêmeas. E aí, João, já deu tempo do João pesquisar? Pesquisou, João? Não sabia nem o nome. Não entendi nada que você tava falando, mano. Tá. Tô avulso Brilo. aqui. Mano, vamos lá. Aproveitando que tá falando dela, alguns filmes que ela fez, cara. Vocês lembram? Além dos Vingadores? Não. Vocês Não. acreditam Eu que sei ela que ela fez... fez Jurassic Park, eu acho, King Kong. Não, Godzilla, cara. Jurassic Park. Passou perto. Godzilla. Aí, Godzilla. Misturou Isso. tudo. Eu sabia que tinha algum dinossauro louco. chutou perto. Você sabia que tinha algum bicho gigante, né? Isso, tinha relação. Tinha exatamente isso, relação. Ela participou de Godzilla. Né? O resto é Marvel, velho. Marvel. Então, Ela fez sucesso na Marvel.
Capitão América, Vingadores e assim vai indo. Então, quando ela apareceu assim, diferente das irmãs dela, que desde pequena, né? Mas quando ela começou a aparecer mais ao público foi Marvel, que as pessoas começaram a ver ela. Enquanto o João tá pesquisando, vou soltar uma coisa que aconteceu na minha vida particular. Que eu usei uma cena que tinha essa atriz, que foi a cena do Thanos, quando ela vem toda revoltada pra cima do Thanos e o Thanos fala, eu nem te conheço. Foi o seguinte, a namorada do meu amigo, ela é santista, né? E antes do jogo da final lá do Palmeiras e Santos, e ela veio mandar mensagem zoando. Eu falei, nossa, mas não sei quem é, né? Aí começou a zoar, eu falei, não, peguei e mandei esse meme. Nossa, ela ficou muito nervosa, me bloqueou, ficou muito brava. Só um ponto aí no meio do podcast, só pra comentar, foi engraçado vivenciar isso. Pelo que eu vi, o meme era diferente. Era o Bayer olhando pro Palmeiras e perguntando, eu nem sei quem é você. Viu? Esse meme é tão bom que se encaixa em tudo. Vixe, vai começar as discussões. Então vamos lá. O que mais de cenas boas aí que vocês gostaram? Mais Já nada? Pros próximos episódios? Pode seguir. O terceiro episódio não tá fresco. Terceiro episódio, o que eu achei legal, o Carlinhos falou aí da torradeira Stark, mas eu não sei se no segundo aparece, mas no terceiro eu tenho certeza que aparece os produtos Hydra. Sabonete, se eu não me engano é um sabonete Hydra. Isso, exatamente. Isso mesmo, sabonete Hydra. Nos comerciais. Cara, o engraçado que... Uma das coisas que eu achei mais engraçado nessa série, já não sei se o Carlinhos sabia, acho que vai ser uma surpresa pra ele, o Rodolfo ficou sabendo também recente, né, e nos avisou também recente, é uma série meio diferentona porque você tem muitas letras no final, né, e no começo também tem um enrolation ali. Então assim, é uma série que você tem, o quê, uns 20 minutos de episódio, menos, né? Vocês acham que tem 20 minutos? Por aí, uns 20 Ela tá minutos. aumentando, né, mano, agora. Já Ela tá aumentando, ficando né? maior a série. Agora vai ser meia hora de episódio e meia hora de letrinha, né? Tipo isso. Bem isso. E aí a gente tem aquelas cutscenes ali no final, né? Não é cutscene, né? A gente tem as letrinhas ali no final ali que vão mostrando o nome de todo mundo, de todo mundo que fez. Só que o legal é que, talvez o Carlinhos não saiba, é que nos 2 últimos episódios a gente teve as cenas pós-crédito, né? Não, eu não vi. Você não viu, né? Eu imaginei, por isso que eu gosto de spoiler. Por isso que eu gosto de spoiler. Ainda bem que o Carlinhos não se importa com spoiler, né? Então não vai ser ligo, novidade não. pra ele. Se o nosso público for igual a mim, pode mandar bala. Então, eu acho que é interessante todo mundo saber que tem essas 2 cenas ali no final. A gente vai comentar sobre ela mais pra frente, mas já que a gente tá falando aqui, vamos figurar aí que dá tempo do pessoal pausar e ir lá assistir, né? Essas 2 cenas pós-crédito aí, antes de escutar, pegar o spoiler. Mas são cenas interessantes que nos outros episódios não teve, né? Mas eu são acho. Os episódios 7 e 8 que tem as cenas pós-crédito, certo? Isso, só o 7 e 8. Eu olhei todos os outros e eu não encontrei. Aham. Também olhei. Eu também dei uma Acho que não. olhadinha e não... Só pra ter certeza absoluta. Então, Só pra relembrar, o quarto episódio, o terceiro, nós tá em qual? A gente tá até o quarto, por enquanto. Do quarto ela tá grávida já? Acho que sim. Quando ela começa a ficar grávida. no terceiro, se eu não me engano, é quando aparece a Rambo, né, cara? É no terceiro que é da Wanda grávida. Mas é no terceiro que aparece a Rambo, certo? É a Maria Rambo? Eu acho que é no segundo, cara. No segundo? Porque eu não sei se vocês... eu não sei se vocês se recordam dela, mas ela é a menininha que escolheu a cor do traje da Capitã Marvel. Vocês lembram? Sabe o filme da Capitã Marvel? Aham. Sim. Vocês assistiram? Não tinha uma menininha lá que era filha da amiga da Capitã Marvel? Sim. Tô me lembrando, mas eu bem lembro. pouco. Vocês lembram da menininha que a mãe dela era alguma coisa Rambo também, que voava junto com a Capitã Marvel?
Ah, sim. Era. Ela é Sim, aquela que- menininha, cara. Na série até tratou, enfim, né? Não vou comentar agora o episódio futuro sobre esse assunto, né? Mas interessante. É que esse filme eu fiz questão de tentar esquecer, que eu não gostei, cara. Foi muito Não, mas se ruim você esquecer, você perde essas referências, essa entendeu? referência. Exatamente. Ela é aquela menininha, cara. Pode não parecer, mas depois de muito tempo ela volta pra história. Muita gente não percebeu isso. Eu não percebi mesmo, não. Nem me passou pela mente. Então, Marvel eu sendo só Marvel, né? eu só lembrei pelo sobrenome, mano. Rambo. Acredita? Pode Aí eu fiquei crer. batucando isso na mente. Quem é? E aí eu lembrei que era a mãe dela, foi a melhor amiga da Capitã Marvel. Na série ela tá ganhando um Interessante. destaque bom, né? Ela tá com Sim, destaque, né? E vai, Sim. pelo jeito, vai ter mais. A gente vai chegar lá ainda, né, nos outros episódios, mas pelo jeito ela vai ter É. muito mais destaque. sim. Mas só pra já finalizar uma parte aqui, só pra vocês ficarem cientes, que eu não sei se vocês sabiam. Sexta-feira tem o último episódio, tá? Vai parar no 9 essa temporada. É triste, né? Triste. Essa temporada, né? Caramba, hein? Já Essa tem previsão temporada pra morre próxima? no 9. Não, ainda não. Não tem ainda previsão pra próxima. Mas essa temporada morre no 9. Entendi. Oh, mas falando sobre a Doutora Rambo, uma coisa muito interessante que foi no quarto episódio é as cenas do retorno das pessoas, né? Sim, Ela- o Blip. Todo mundo voltando do Blip. Essa cena foi bem legal. Ela saindo lá da sala do quarto, né? Do hospital e Uhum. esbarrando nas pessoas aparecendo. Então, uma coisa que já meio que, não sei se a gente vai comentar isso no futuro, mas não sei se vocês sabem, ela é bem recente quando ela voltou do blip com a Wanda, né? Porque a Wanda também tinha sido blipada. Também tinha acontecido isso, entendeu? É verdade. Então, tipo, a Wanda, tanto é que mais pra frente ali, tem um episódio no qual eles falam que o nosso amigão lá, o Visão, ele tá há 5 anos sendo estudado, Uhum. né? Não sei se vocês lembram desse episódio e tal. Se eu não me engano é no 4, né? Que fala do Visão já. Ou é no Sim, 5? acho que sim. Eu acho que é no 4. Bom, não lembro em qual que é, mas já vou dar spoiler já. Que ela vai lá e fala que o corpo do Visão foi roubado e tudo mais. Da espada lá, do grupo Espada lá, né? Que é o nome do negócio governamental lá que tá cuidando. Isso fazia 5 anos que o corpo dele estava sendo estudado para eles saber como retornar ele à vida, basicamente, tá? Então É a isso aí. Wanda ela tinha sido blipada. Vamos ficar por aí, porque senão a gente vai entregar a coisa do episódio 8. Eu Oxi. também tô achando isso. Tô coçando Mas aqui já, cara. Tô coçando. Vamos nas teorias loucas. Sem o Stark, vai ficar um pouquinho complicado, hein? Pra fazer voltar, né? Vendo a lógica, né? Que pra criar foi Calma, coisas. Calma, Carlinhos. A gente vai chegar no 8 ainda. Tá bom, tá bom. Hein, e o Pietro? Do nada. Pietro, vamos falar de Pietro, cara. Exato. Daí é interessante, hein? Eu acho que para todo mundo aqui foi um episódio marcante quando aparece um Pietro, né? Ele aparece no episódio 5. Isso, então a gente já tá pulando, mas Vamos pro 5 pro 6 agora, então? vambora, vamos acelerando isso aí. Bora, então. Pietro. Sabemos todos que o Pietro que tem lá não é o Pietro original, né? Exato. O do filme de Ultron, né? Isso, Só de Ultron olhar pra foi... ele a gente já sabe que não é. Mas mesmo assim, eu acho que o que eu gostei na série, pelo menos, foi que, querendo ou não, cara, se você olha o personagem em si, com cabelo branco e tudo mais, né? Primeira coisa que você lembra é o Pietro, se você olha o Aham. Evan Peter, o nome dele. Então você lembra já do Pietro que eu particularmente, não sei vocês, mas eu particularmente gostei mais do papel do Pietro do X-Men do que do Pietro do Vingadores. Aham, E eu também. particularmente. Também. Tanto é Eu que eu achei nem legal lembrava falar dele. como que era o Pietro do Vingadores, né?
Eu também, Então, assim, particularmente, também preferia, principalmente uma cena que teve no X-Men lá, que ele vai salvando o pessoal lá da mansão. Foi uma Boas excelente cenas, cena, gostei pra caramba. Uma das melhores de filme, assim, que eu já vi. Super-heróis. prefiro ele salvando o Magneto, cara. Ele salvando o Magneto? Da Eu ainda prisão lá, prefiro né? isso, do Pentágono. Eu ainda prefiro aquela cena. Sendo que as duas são bem próximas, mas eu prefiro aquela cena. Nossa, a cena. Usaram o As duas mesmo... cenas são. mesmo... As duas Pode cenas falar. são sensacionais. E essa cena do que o Carlinhos comentou, dele salvando as pessoas lá, salvou praticamente um filme que muita gente não gostou, que foi o Apocalipse, né? Sim, exatamente. Mas eu, particularmente, não sei se foi pela presença dele no filme ou se foi pelo estilo dele que acabou salvando bastante a questão do Pietro, né? Porque, por exemplo, eu acho que se aparece o outro Pietro lá na série, se aparece ele assim, eu ia olhar e ia ficar pensando, quem é esse cara? Se ninguém falasse o nome, por exemplo, entendeu? E eu, particularmente, eu acho que ele ficou meio apagado na história, né? Não sei. Sim, sim. É que ficou, Não o que teve uma embolou na carisma, né? cabeça das pessoas, né? Embolou na cabeça das pessoas que tava a Fox e a Marvel, né, numa briguinha dessa. Que eles tinham direito desses mutantes, né? Que era a Wanda e do Pietro. Tanto que eles ficavam tratando como gêmeos. Eles não falavam mutante, eles falavam gêmeos, né? Porque Tem eles tinham tanto direito. aproveitando. Na verdade, nem é isso. Vou te explicar outra coisa mais pra frente, aí eu te explico outra coisa. Disso de gêmeos e de mutantes, tá? Aproveitando, só pra uma informação interessante, é que nessa série, os direitos dela não são totalmente da Disney, tá? A Marvel que tá produzindo ela totalmente. Entendeu? Não é a Disney. A Disney não tá colocando a mão. Quem tá produzindo é a Marvel, a Disney só tá exibindo dentro do streaming dela. Graças a Deus, né? Se não aparecer o Mickey, eu logo. O Mickey, as princesas. Né? Pateta. Então, voltando, vamos lá. Episódio 6. 5? 5 e 6, né? 5 e 6, né? Tem uma Isso. coisa que eu pesquisei do episódio 5. Não sei se. Isso vai falar um pouco mais sobre a Agnes, né? E a verdadeira personalidade dela. Quer segurar um pouquinho ou já pode comentar sobre? Cara, taca-lhe pau, velho. Eu acho que a gente tem que soltar o verbo mesmo e falar tudo logo, porque o João tá Então, ansioso, o João tá ansioso. como todos sabem, a Agnes, na verdade, depois ela se revela como a Agatha Harkness, né? Agatha Harkness. É Se que, na você- verdade, Agnes é até um... não sei exatamente como é que se diz, mas se você pegar o AG seria de Agatha e o Nes do final de Hardness, né? Não é verdade. Faz sentido. É verdade. Então Tudo ela só tava pensado, pô. abreviando o nome. Exatamente. Então tem. Todo mundo sabe que é uma série que é baseada nos quadrinhos, né? Sim. Então, e essa parte dela, ela várias vezes cuida dos filhos da Wanda, né? Uhum. E se você for pesquisar, ela nos quadrinhos, ela realmente cuida dos filhos deles, né? Cuida dos filhos deles e também cuida dos filhos do do Quarteto Fantástico, o casal do Quarteto Fantástico. Sim. O que estica lá e a que fica invisível. Aham. O Richard, né? Isso, olha. Olha que enciclopédia. Pera aí, ó. Vai juntando as informações aí, porque eu não lembro dos nomes, não. Então, ela, nos quadrinhos, ela realmente ela é uma bruxa, né? E ela cuida de crianças especiais. Crianças especiais no sentido de com superpoderes, né? Sim. Então, eu acho legal porque a série dá várias... Por mais que ela não seja retratada da mesma forma dos quadrinhos, como... Até mesmo na série, ela é um pouco mais mal, né? E nos quadrinhos ela não é necessariamente mal. Tanto que ela é babá dessas crianças, né? Sim, E eles resgatam essa parte aí dos quadrinhos. aproveitando e pegando isso aí, na verdade, puxando dos quadrinhos, né, essa questão da Agnes, né, da Agatha, né, na verdade,
ela nos quadrinhos, cara, pode ser um spoiler até pra gente, tá? Eu já vou falar, pode ser um spoiler pra gente, mas é como é retratada nos quadrinhos. Nos quadrinhos, a Agatha, ela morreu em um certo momento, e ela é como se fosse uma consciência que fica seguindo que fica ajudando, no caso, a Wanda, né? E nisso que ela fica ajudando a Wanda para tentar extrair o poder máximo da Wanda, tá? Então isso pode ser um spoiler pra gente. Então, mas isso é nos quadrinhos. Eu vi que ela ajuda a controlar, mano. Mais ou menos, ela tenta extrair o máximo de poder da Wanda nos quadrinhos. Entendeu? Nos quadrinhos, até quando ela tá viva, quando ela tá cuidando dos filhos dela, ela começa a se aproximar da Wanda e mesmo ela viva, ela começa a ser meio que uma tutora da Wanda, como elas são bruxas, né? Depois a gente vai perceber isso nos episódios. Então ela corrigindo, começa tá, Carlinhos, daquele negócio de mutantes lá, que você quis dizer, a gente já vai te explicar. Então, como elas são bruxas, ela, por ser uma bruxa centenária, né, já muito antiga, ela começa a explicar pra Wanda, começa a ensinar a Wanda a como, que nem o João falou, a como controlar seus poderes, porque a Wanda vai agindo meio que no impulso, né? Não sabe tanto como controlar e como agir certinho, né? Ela nem sabe o que ela é de verdade, né? Sim, os poderes da Wanda, na verdade, já soltando o verbo, né? Ele foi maximizado pela própria joia do Visão, né? Então, a joia do Visão meio que ajudou a Wanda a ter o poder que ela tem hoje. Ela ser tão poderosa quanto ela é. A joia do Visão é a joia da mente, né? Joia da mente, exatamente. Vocês querem que eu continue falando da Agatha, pra gente já saber algumas informações interessantes que podem vir a acontecer? Ou vocês já querem continuar falando de episódios? Eu tenho as informações aqui do episódio. Do episódio? Eu tenho polêmica que eu ia perguntar. Aí a gente já parte Tem polêmica. Aí a gente já vai pro episódio 7 e 8, que aí já vai soltar tudo, né? Aí já solta tudo que tiver de informação. Pode ser, demorou. Bora. No episódio 5, uma coisa que eu achei interessante é a parte que o Visão começa a descobrir algumas coisas, né? Que ele começa a perceber que tinha alguma coisa de estranha nas pessoas. E até alguma coisa que eu achei bem interessante, que me lembrou outro filme, é quando ele tá no escritório e ele liberta a mente de um cara lá e parece meio que uma cena de filme de terror. Na hora que ele liberta, o cara fala: socorro, socorro, ela tá me prendendo, eu tô sofrendo. Me lembrou, sabe que filme? Filme Corra, lembra? Sim, Que as lembra pessoas bastante. eram hipnotizadas e o cara tá lá por fora, ele tá sorrindo lá, mas por dentro ele tá sofrendo. Sim, o cara tá se acabando ali, né? Então essa parte aí deu um terrorzinho, né? Um pouco, hein? Porque eu acho que a parte que eu gostei pra caramba aí foi quando os dois entraram em conflito, cara. Os dois entraram em conflito. No finalzinho do episódio 5, se eu não me engano, os dois entram em conflito, a Wanda e o Visão, né? Os dois, tipo, meio que começam a apresentar os poderes deles, assim, então ficou bem legal. 10 de casal, né? Isso é tradicional no mundo aí dos casados. Sim. Discussão de relacionamento. Uma coisa legal, cara, que é interessante de se falar, meio que pegando nesse episódio, foi exatamente nesse episódio, se eu não me engano. Que a Wanda, ela, em um momento, dá meio que um estalo na mente dela, e ela percebe que o Pietro, que a gente tava falando agora há pouco, que apareceu no 4, né? Uhum. Que o no Pietro... 5 que no 5 que ele aparece? É. Então foi no 6 que acontece isso, tá? Que eu vou falar agora. Que o Pietro não é o tio dos meninos. Não é o Pietro verdadeiro. Uhum. Então, depois de um estalo na mente dela, assim, por algum motivo, ela começa a pensar nisso. E ela fala pros meninos: não escutem esse homem, ele não é seu tio. Então, ao mesmo tempo que ela sabe das coisas, ela não sabe. Ela tá meio perdida na própria mente dela ali. É meio que um negócio do coração, né? Ela sabe que aquilo
é mentira, mas só que o coração dela quer forçar a ser verdade, porque ela tanto sente muito saudade do Visão, como sente muito saudade também do irmão dela, né? Sim, Então ela quer que aquele cara seja o irmão dela, né? Mas ela sabe que não é. sim. Eu queria saber Exatamente. da onde o Pietro veio, mano. O que a Agatha fez, mano? Ô, falando sobre, Quero saber sobre o essa Pietro, brecha aí. sabe o que passou pela minha mente? Você falou isso daí, eu lembrei. Quando apareceu ele, eu fiquei, caramba, será que trouxeram o mesmo ator do X-Men só por acaso? Será que não tem alguma coisa envolvida nisso? Será que não Tem. tem algo relacionado a uma, como é que se diz? Algo paralelo, uma realidade paralela Multiverso? dos X, um multiverso dos X-Men e dos Vingadores? Eu acho que tem. Segundo a história, na verdade, segundo os quadrinhos, são dois universos separados mesmo, né? O do X-Men é um universo separado do universo dos Vingadores. São dois universos diferentes. Tanto é que, já pegando spoiler, isso acaba se retratando um pouco no Homem-Aranha, né? E já aproveitando, eu acho que na verdade isso é no episódio 7. Mas vamos seguir aí, depois eu falo isso aí. Bora. Mas eu acho que tem alguma coisa relacionada a isso. Não é possível que eles usaram o mesmo ator só pra dizer que era um Pietro diferente, enfim. Porque assim, não sei se vocês sabem, os filhos da Wanda, pelo menos nos quadrinhos, eles formam os novos Vingadores, né? Os jovens São Vingadores. dois. Os jovens Vingadores, isso aí. E tanto é que tem um deles que no episódio, acho que é Tommy, né? Um deles, não é? Tommy e William. Tommy Willy. Isso. O Tommy, ele é um dos mais fortes dos mutantes, assim. Então, não sei se vocês se recordam da parte de um episódio aí que ele fala com a mãe dele que ele tá com dor de cabeça. Aquilo ali já é meio que um pouco do poder dele, que ele tem um poder mental muito forte, entendeu? Pode crer. Então pode Caramba. Será que ter ele esse tipo supera de ligação. até o Charles? Charles Xavier? É o quê? Será que ele supera os poderes do Charles? Sim, ele é um dos mais fortes de toda a Marvel, assim, é um dos mutantes mais fortes que tem. Só que, lógico, ele é da segunda geração, né? Ele não é da primeira geração. Na verdade, segunda não, acho que já é terceira geração ou quarta geração. Aí eu já não. Essa parte aí eu tô. Não é daquela turminha do X-Men Evolution, né? Mais ou menos. Depois um pouco. Depois um Enfim. pouco. Prossiga. Outra coisa do episódio 6 é quando o Visão começa a andar pela cidade lá, né? E começa mais cenas de terror lá. E começa a ver as pessoas lá, a mulher no varal lá, totalmente bugada, tentando prender a roupa, indo e voltando no looping eterno. E ele começa a descobrir, começa a ver que tem alguma. Ele já tá vendo que tinha muita coisa errada. E ele tenta sair, né? E é aí que ele começa a sair, começa a se desfazer lá, né? Porque ele tá criado dentro daquela Então, só que, daquela área. sabe uma coisa que, ó, aproveitando esse gancho aí que você falou da mulher da roupa no varal, sabe uma coisa que eu percebi, cara? É que, tipo, isso é visível, que é limitado até onde ela consegue controlar, certo? O controle dela em si, ele é limitado. Sabemos que a forma que ela gerencia as coisas também é. Só que se você perceber, exatamente nessa parte aí da mulher do varal, tem uma lágrima escorrendo no rosto dela, entendeu? Ou seja, o poder dela tá fraco o suficiente pra poder deixar com que essa lágrima escorra, entendeu? Quando tá mais próximo dela, nem isso você vê acontecendo. Um exemplo é até quando o próprio Visão tá no trabalho. Você, tipo, vê o cara pedindo socorro, basicamente, mas você não vê, tipo, choro, você não vê grito, tristeza no rosto do cara assim tão próximo, entendeu? De nenhum deles tem esse tipo de representação. O da mulher que tá colocando a roupa no varal, além de tá descendo a lágrima, você já vê uma expressão mais triste no rosto dela, entendeu? É verdade. Mesmo ela presa, né? Mesmo ela presa no famoso Rex. Qual é o nome da cidadezinha lá que ela tá presa lá? Controla?
Eu não lembro, eu sei que o We- nome do. Westville? Westview. Isso, Westview. Westville, né? O Rex. O REC, denominado pela doutora lá, E a né? menina do Thor, né? Aquela lá. Do filme do Thor, né? Isso mesmo, é a personagem do Thor lá. Não sei se é a irmã daquela menina que se apaixona pelo Thor. Acho que é amiga. É amiga, né? Eu não- Trabalha junto, trabalha junto. Uhum. Isso daí eu não sabia, não. Eu também não. Novidade ela pra pode- mim também é. Pode ver lá que é ela. É ela sim. Esqueci o nome Novidade dela. pra mim. E aí é nessa parte que a Wanda aumenta lá a cidade, né? E ela aumenta a cidade, ó. Aumenta o a área Rex. que ela tá. Aumenta o Rex. E ela entra pra cidade também, né? Ela e mais uma turma de palhaços. Sim, é engraçado que a Wanda, ela gosta bastante de palhaço, né? Porque se você vê no decorrer da série, palhaços são reportados o tempo inteiro, né? É, Na série. Tanto no segundo episódio lá do que eles vão fazer mágica, né? Tudo esse tipo de circo, né? Bem de circo. Sim, A ideia ali do evento, né? eu acho que é Sim, porque sim. era algo bem comum tipo, antes dos anos 2000, era algo muito comum você ter circos, né? Hoje em dia que não é tão comum. O João, por exemplo, não sabe o que é um circo, mas é um Tá lugar louco. onde tem uma tenda Eu e tal, nunca sabe, fui no João? circo. Tem uma no Shopping Fiesta, cara. Eu nunca Tem no fui shopping. no circo. Tem que ir lá no Shopping Fiesta. Oh, falando em circo, outra coisa bem legal do episódio 6 é a festa fantasia. E a Wanda e o Visão usando os uniformes dos quadrinhos. Exatamente, os uniformes verdade. originais, né? Essa parte foi bem legal também. Sim, as roupas originais deles. Easter egg. Nem tanto, né? Porque é bem claro isso daí, né? É. O João E é- com certeza ele olhou e falou assim, nossa, que merda é essa? Tipo, igual no primeiro episódio, né, João? Não, isso daí eu sabia da roupa dela, cara. Será? Vocês sabiam que ela quase que perde um pouco do papel dela porque ela não queria usar aquela roupa, né? Vocês não sabiam disso? Não sabia. Porque ela é uma roupa mais Eu não sabia, não. decotada, é uma roupa mais curta, entendeu? E a menina, ela não queria usar, cara. É bem curta. Pode ver que, tipo, o episódio em si, o tempo que apresenta ela com a roupa, não é tanto tempo assim, tipo, no episódio. Mostra ela com a roupa, tipo, de corpo inteiro, depois já corta um pedaço, e ele vai recortando ali aos poucos. Mas Não ela mostra vai ter tanto. que colocar depois, filho. É porque o ela vai avental ser dela, obrigada. da nova geração, é diferente, né? Mas pra ela se mas transformar puxando numa pessoa nesse- lá, ela tem que colocar, mano. É, Na pessoa que a Agatha cara. fala que ela é. mais ou menos. Não necessariamente, né? Porque É. a Marvel nem sempre utiliza os Os eu acho que uniformes eles originais. os uniformes originais. Eles utilizaram ali porque era algo, assim, meio que dando uma nostalgia para as pessoas, né? Que gostam dos quadrinhos. Sim. Só pra dar um gostinho especial. Mas eu acho que não vai utilizar, não. Mas Eu agora, também acho puxando que o gancho aí que vocês estão falando, vocês já tinham visto a Wanda ou até mesmo Visão de outro lugar? Ou vocês acabaram vendo eles através dos filmes da Marvel? Eu já tinha visto antes. A Wanda, sim. O Visão eu não tenho certeza. A Eu Wanda, já- imagino eu, que vocês viram no particularmente, já tinha X-Men visto Evolution. No X-Men Sim, com Evolution, né? certeza. É um dos principais, né? Aham. Mas Sim. compara ela do X-Men Evolution com a do filme e a série, né? Totalmente outra pessoa, né? A É do, difícil de do comparar, X-Men né, cara? é Você tem uma 3 meio- cenários diferentes, né, cara? Sim, mas ela acaba sendo lá no X-Men, né? Tipo, mimada, bem intolerante, né? Bem adolescente. Ela é bem uma vilã, né? Lá é mais uma vilã, né? Aborrecente. Que não, ela é mais Ela é firmeza. uma vilã. Lá é uma vilã, ela. E ela vai se tornar de novo uma vilã, né? Acho que não. Vai. Não vai, não, Ah. cara. Eu acho Sabe ela por muito. quê? Fala aí. Ah, não vou contar não agora. Deixa pra mais tarde. Tem umas coisas aí. Não? Deixa pro final. Senão. Então, sabe o É que muita coisa. eu acho ela muito parecida com a Jean Grey. Essa questão de ter os poderes revelados,
de não ter total noção do que ela é de verdade. Até a cor também é representada da mesma forma. Outra coisa também é esse jogo de ser uma mocinha, de ser uma vilã, de ser do bem, de ser do mal, ter esses momentos distintos, né? Eu acho que são personagens bem parecidas. Sim. Elas são. Acho que, tipo, foi criado meio que as duas. Eu acho que até uma pra combater a outra, sabe? Pra ter um duelo direto em algum momento. Talvez. Não sei. Ou uma das duas foi inspirada na outra, né? Sim, provavelmente. Agora uma outra polêmica aí, outra polêmica. Solta. Na opinião de vocês, em um combate direto, eu sei que é difícil avaliar, sei que é difícil falar, mas falem. Entre a Wanda e a Capitã Marvel, quem sobreviveria na opinião de vocês? Na opinião de vocês, não é assinado na pedra não, tranquilo. Capitão Marvel. Eu achei que ele ia falar entre a Wanda e a Jean Grey. É, cara. A Capitã Marvel, não, cara. Capitão Marvel é o super-homem da Marvel, cara. Eu acho que é a Isso, hein? Wanda. A Wanda? Isso, hein? Sim. Capitão Marvel, pô. Se você parar pra pensar, até o vilão dos Vingadores. O Thanos. Nossa, eu tô muito. O Thanos. Se até o Thanos ia ser. Se dessem mais tempo pra Wanda, ela poderia derrotar ele. Eu acho que a Wanda... Não, a Capitã Marvel também, né? Ah, ela Então. tomou um pau, velho. Ela tomou um pau, mano. Não, mas calma aí. Eu entendo que ela tomou um pau. Mas é porque eles tentaram, tipo. Eles queriam manter o queridinho da Marvel até o momento como o principal ali e o maior de todos. Tipo, isso é fato que no quadrinho em si, a Capitã Marvel ela é a mais forte, cara. Que na verdade não é Capitã, né? A Capitã veio depois. É o Capitão Marvel que é antes dela. É verdade. Entendeu? Então, tipo, esse personagem. tem o Capitão que é antes dela. Ela, na verdade, era pra ter herdado os poderes dele. Que, na verdade, pela história lá, ela herdou, tipo, de outra coisa, que não tem nada a ver. Mas ela era pra ser a mais forte de todas. Entendeu? É que a Marvel deu ali um downgrade nela, digamos assim. E o Capitão Marvel, que é o Shazam, né? Que é o Shazam. Isso mesmo. E não é, né? Porque o Shazam, na verdade, foi comprado depois pela DC, né? O Shazam é da DC. Sim. Mas O Shazam, ele era. Sim, é o mesmo personagem. Só que, tipo, literalmente o Shazam, quando ele foi criado exatamente na época. Os poderes dele eram exatamente os mesmos poderes que o Superman. Então foi 2 votos pra Capitã Marvel e 1 voto pra Wanda? Não, falta você dar seu voto, né? Eu apostaria muito na Wanda. Eu acho que a Wanda ganharia. O poder de assinatura dela é muito forte também. Então, é porque assim, eu particularmente eu parto pela opinião de que, igual que a gente já ia comentar, ela não é uma mutante. Ela é uma bruxa. Uma bruxa pode morrer. O mutante também pode morrer, lógico, mas a mutação genética ela costuma ser mais forte do que uma pessoa que aprendeu feitiços, entendeu? Eu acho. Da mesma forma que, por exemplo, a Agnes nos quadrinhos morreu, se você for pegar que a Agnes se torna uma consciência da Wanda, pode acontecer isso também, entendeu? Mas voltando só pra me contar um fato aqui do 7, rapidinho, já que a gente já tá falando do 8, um easter egg. Não sei se vocês sabiam que tem um easter egg no episódio 7, vocês sabiam disso? Não, fala aí logo desse easter egg, que já tem vários dias já que você tá falando disso daí. Pra mim, cara, vocês sabem, eu sou bastante fã do Stan Lee, né? Então pra mim é um easter egg importante. Porque o que acontece? Muitos de vocês sabem que o Stan Lee ele é um easter egg em 99% dos filmes da Marvel, né? Os próximos ele pode continuar sendo. E como eu falei, a Marvel que tá cuidando literalmente dessa série, né? E aparece um easter egg bem no começo. Não sei se vocês se lembram. No comecinho desse episódio aí, mostra a Wanda lá levantando da cama com a roupa dela ainda de Wanda, né? De Feiticeira Escarlate.
E aparece logo depois, assim, umas placas, várias placas diferentes. Se lembram disso, mais ou menos? Aparece um peixinho, aparece um outdoor. Se lembram? Mais ou Não, menos. Gui, eu não Vocês lembro não vão não. se lembrar. Mas nenhuma das placas que aparece, em cima, tem um número que é 122822. Esse número, ele se refere à data de nascimento do Stan Lee, cara. Ai, quem disse que ele não ia Caralho. aparecer? Stan Lee aparece de qualquer forma, cara. Se refere é uma homenagem à data de nascimento dele. Tinha que ter ele de alguma forma, né? Sim, Legal. com certeza, sempre. Então, tá aí um easter egg que muitas vezes vai passar em branco, porque essas placas aí, elas passam bem rápido, tá? Lá. Mas o episódio 7 é um episódio muito bom, né, cara? Tudo começa a acontecer. E você falando de easter egg aí, Gui, desse easter egg, é bem a cara da Disney também, por mais que você falou que é a Marvel que tá conduzindo, né? A Disney também adora soltar esses easter eggs. Adora. Em placa de porta, de estúdio, assim, no cenário. Todos os filmes da Disney tem um easter egg ou outro. Pode pesquisar. Referente a isso, a A números, Marvel né? já vem trazendo easter eggs do Stan Lee há muito tempo, né? Muito tempo. Se você pesquisar, cara, tem filmes aí que são antes da Marvel fazer toda essa fama que ela tá fazendo hoje, que já tinham easter eggs do próprio Stan Lee. Entendeu? Stan Lee, ele gostava muito disso, de aparecer nos filmes. Agora, mudando um pouquinho, o episódio 7, pra gente. Nesse episódio 7, uma coisa bem interessante é os poderes da Doutora Rambeau, né? Sim, que eles aparecem, né? Que eles começam a aparecer Isso. lá no final lá do episódio. Mas eu acho que, tipo, o que me pega muito, que eu acho que não foi nem no 7, foi no 7, acho que foi no 6 ou no 7. É quando o Visão tenta sair de dentro do Rex, né? Aham. Foi no 6, né? É no 6. Quando ele tenta sair de dentro do Rex. Que aí a gente percebe uma coisa que acontece até no 7, que é quando a gente descobre, no 7 não, no 8, né, na verdade, que a gente descobre que, já vou soltar um spoiler, hein, tô nem aí, O que mais tem aqui é spoiler. que Nem precisa avisar. que o corpo do Visão, na verdade, não foi roubado pela Wanda, né, porque se, tipo, o corpo tivesse sido roubado, quando o Visão saísse de dentro do Rex, ele não estaria se destruindo. Sim, só se transformaria no corpo dele morto, né? Exatamente. E o corpo dele começa a se destruir, tipo, como se fosse memórias lá de dentro, né? Sim. Então, é bem interessante isso, essa questão do... O corpo dele começa a se destruir e automaticamente ele já deu meio que um spoiler ali de que aquele não era o Visão, né? Tanto que naquela briga que a gente comentou dos dois lá... Aham. Oi, pode falar. Só que tem uma. Pode falar. Ficou. Aham. Então, ficou um pouco no ar, porque tem uma cena que ela tá lá dos primeiros episódios que ela dá uma piscada assim e aparece o Visão com a testa toda. Ele morto, né? Com a cabeça toda amassada lá, que o Thanos com 2 dedos Tirou a tirou a joia. joia do infinito. Uhum. E ele aparece daquela forma. Então ficou um pouco na. Você acaba sendo enganado um pouco, achando que realmente é o corpo dele lá que tá morto e que ela tá controlando o corpo dele morto, né? Sim. Aproveitando isso aí que você comentou, vocês lembram do que o Visão é formado? De É vibrânio, do né? Jarvis, da Que ideia mais? do Tony, do Hulk, né, também. É, ó, tipo, São tudo dos que ele tem, três. na verdade, né? Ele tem a tecnologia Stark, ele tem os conhecimentos do Bruce Banner, que é o Hulk, né? Ele tem partes dentro dele do Jarvis, ele tem partes dentro dele do Ultron, e além disso, ele ainda tem partes da Joia do Infinito. Da Joia do Infinito, que é a Joia da Mente, né? Sim. Então, ele é formado por tudo isso. Como que, tipo, pra gente ter melhor esse spoiler de tudo isso que ele é formado, é quando a irmã do Pantera Negra tá tirando lá a joia dele, e aí ela comenta tudo que ele é formado ali.
Então, Trilhão de neurônios. isso. Ele é 1 trilhão de neurônios ele tem. Então ele é formado de todas essas grandes mentes aí. Todas juntas, essas coisas juntas formam o Jarvis. Ou o Jarvis, o Jarvis e o Visão, é o mesmo. Não é à O, toa que o o doutor... dublador. O dublador é o Ok. mesmo, né, também. O dublador é o mesmo. Não é à Essa toa pequena que curiosidade. que o cara lá tá... O general lá, né? Tá tentando estudar o corpo dele. Estão estudaram tanto o corpo dele e não, até agora não tinham conseguido nada, né? Até o episódio 8. Né, Carlinhos? É isso aí. Antes da gente chegar nessa parte aí do episódio 8, e esses poderes da Doutora Rambo? Vocês sabem se ela é alguma heroína? Quer dizer, Ela é ela é, né? ela é um personagem famoso, cara. Eu vi uns comentários, eu só não me recordo exatamente quem ela é, cara. Mas eu vou tentar lembrar aqui e eu aviso vocês. Vou dar um Google aqui, qualquer coisa, e aviso vocês. Beleza, pesquisa aí. Coisa importante também do episódio 7 pra gente matar aí. Também é legal duas coisas. Uma que é legal a musiquinha lá da Agatha se revelando, né? Ela mostrando pra Wanda quem ela é e que ela tava controlando tudo ali, né? Naquela realidade que a Wanda tava vivendo. Eu Sim. achei bem, bem legal essa parte aí também. E a cena extra. Você acredita que do episódio 7 eu guardei, eu não assisti só pra escutar você comentando sobre ela pra gente? Carlinhos não viu, certeza. João, você viu? Não. É. A cena extra do Episódio episódio 7? 7. Ah, vi. Você viu? Vi sim, cara. E aí, o que você achou? Mano, é o do Pietro, né? Isso. Ele encontrou com a mulher, Carrambo. ela entrando no porão, né? Isso. Então, eu achei que ele já tinha sumido, mano. Eu tava falando, onde que tá o Pietro, mano? Sumiu, ninguém falou nada mais dele. Aí agora eu acredito que ele já vai voltar sendo controlado ainda pela Agatha. Então, essa cena extra aí ficou meio que no ar, né? Porque a Rambo tá lá bisbilhotando, né? Uhum. Olhando a casa, ela vai e tem uma portinha do lado de fora que ela abre que vai dar lá naquela parte que a Agnes estava controlando a Wanda. E na hora que ela abre a porta e tá olhando, aí o Pietro aparece atrás dela e pergunta o que ela tá bisbilhotando ali, né? E fica por ali, e não aparece mais. Ou Caramba. ele retomou a consciência, né? E foi perguntar, porque ele é engraçado, né? Ele é desses. Pode ser isso também. A gente só vai descobrir no episódio 9. O Google me ajudou aqui bastante e eu descobri uma coisa que é muito interessante, tá? É seguinte, aparentemente a Doutora Rambeau vai se tornar meio que a nova Capitã Marvel. Ô, louco. Chocante, Eita, né? Só poxa. que com um nome diferente, na verdade. Ela é conhecida por outro nome, tipo, conhecida como Pulsar, como Photon ou Spectrum. São alguns nomes que são dados a ela, mas ela é conhecida como a Capitã Marvel, entendeu? Os poderes dela são bem próximos. Spectrum eu acho que eu já ouvi falar. Spectrum. Isso aí, cara. É a nossa Rambo. Rambo. E agora? Vamos pro episódio 8 e soltar todos os spoilers possíveis. Ixi. É porque essa semana ainda tem mais pra gente tan. soltar um adicional aí, né? Tem um episódio extra do último episódio, né? Isso aí. Vamos lá. Vamos lá, vou começar aqui já soltando o que eu precisava falar da nossa amiga Agnes. O episódio ele começa basicamente contando a história dela, né? Não sei se vocês recordam. Sim. Né? Conta ela presa lá em Salem. Que eu descobri hoje que Salem fica em Massachusetts. Olha que legal. Massachusetts. Exatamente, nesse lugar. Só que acontece uma coisa interessante. Vocês se recordam o que aconteceu com a mãe da Agnes, né?
Vocês lembram? Na série? Ela Na ficou série. toda sugada. Não, estou boiando. Ela ficou toda sugada, tipo. Isso. Não sei se vocês repararam. Não sei se vocês repararam, antes dela ser sugada, como o João falou aí, ela mostra ela de perto e ela tinha tipo uma aura azul. Sim, tipo Vocês perceberam? Tipo uma coroa. Uma coroa, é. Isso. Aquilo ali é de uma outra personagem da Marvel, né? Que na verdade foi antes de existir Marvel. Foi de uns quadrinhos bem mais antigos. Que era uma feiticeira. Zeredina. Zeredina. É isso aí, Zeredina. O que acontece? Todo mundo que aprendia as magias dessa mulher, ela ficava muito forte. Tinha algumas das magias mais poderosas. Vocês se lembram que quando a Agnes está conversando, lá no começo do meu primeiro episódio também, tá conversando com a querida Wanda, ela tem um livro lá do lado. Vocês se lembram disso? Mostra rapidinho um Não. livro. Não, livro não. Tem um momento que mostra as runas e mostra um livro assim de lado. Esse livro Sim. pode ser o livro dessa mulher, da Zeredina, né? O que isso tem de interessante? Por que eu tô falando tanto dessa mulher aí, tá? Porque essa mulher, ela era uma bruxa de Atlântida, tá? Ou seja, isso quer dizer que dentro, já spoilando algumas coisas que pode acontecer mais pra frente, tá? Até as runas podem ser magia atlanta, né? De Atlante, na verdade, o nome. Uhum. Essas magias. Isso quer dizer que se realmente a gente estiver correto com essa suposição, Atlântida pode ter existido lá, certo? A bruxa existiu em Atlântida, no qual fez esse livro. Esse livro aí ele contém grandes magias muito fortes. As magias de Atlântida são as mais fortes que tem no universo Marvel, né? E com isso, se Atlântida existiu, pode existir um outro personagem que pode gerar uma nova história aí, que é o Namor. Ele é tipo um Aquaman, basicamente. Ou seja, programado já, né? Foi Tá programado citado, né, pra nos lançar. Vingadores. então tá aí já da onde que vem a história, meio que uma ligando na outra, tá? Bom, Outra, até pegando esse gancho aí da Agnes, ou da Agatha Harkness, né? Duas informações sobre ela. Se você for ver lá nos quadrinhos, é aquele coven, né? Que ela tá lá, das bruxas, em Salem. Na verdade, nos quadrinhos, pelo menos a informação que eu pesquisei aqui, que eu vi aqui na Legião dos Heróis, num site aí bem interessante, e ela que funda aquele local ali para poder trazer mais mulheres ali em Salem para ensinar bruxaria, né? E então ela começa a trazer outras mulheres para aprender, que se interessassem pela bruxaria e que ela pudesse ensinar ali naquele vilarejo de Salem. Sim, e dentro dessa história aí, o que acontece? Ela, ao mesmo tempo que ela trouxe mais mulheres, depois de uma certa época, acontece a caça às bruxas da igreja. Isso acontece dentro da história da Marvel, tá? Não sei se vocês... Puritanos, né? Isso, não sei se vocês sabem, mas isso é meio que um fato que muitas pessoas não sabem. Todos os quadrinhos, principalmente esses mais antigos, eles são retratados em coisas que estavam acontecendo durante aquele período. Então, já dando um exemplo, o Capitão América foi criado em uma época em que os Estados Unidos ele estava em guerra e todos os americanos estavam meio que começando a desacreditar do país deles. Então foi criado o Capitão América para fazer com que a nova geração começasse a acreditar que poderia existir algo melhor, tá? Um exemplo. Então, é uma informação interessante, não sei se vocês sabiam disso? Não sabia. Não. E é Mas- bem a cara dos Estados Unidos, né? Sim. Se vocês pegarem os livros...
Pode Uma falar. história dessa aqui, com o tio Sam, né? Que é aquele velhinho lá, Uhum. com a roupa dos Estados Unidos apontando. Então, mas pega pra você analisar. Sabe o. Eu não lembro qual que é o nome do. Sabe a Hydra lá? Não tem aquele vilão do. Da cara vermelha lá? Sim, o Sim, esqueleto, né, da o cara Caveira vermelha. Vermelha? Caveira Isso. Vermelha? Exatamente. Ele queria destruir, queria dominar o mundo inteiro. Vocês lembram de alguém, certo? Eu não sei se eu posso falar aqui que a gente pode ser strikeado. Pode tomar um strike, não sei. Mas ele lembra um personagem famoso, tipo, da história que existiu, que queria dominar o mundo, né? Então, O High Hydra. isso, exatamente, igualzinho. Igualzinho, pode ver. Então, todas essas histórias mais antigas, se você pegar, tem até depois, acho que é interessante para qualquer um assistir, tem a história da criação dos quadrinhos, como que eles começaram a existir e tudo mais. E durante a criação dos quadrinhos eles falam sobre isso. Tem todos os personagens que a gente conhece hoje, que são grandes ícones, né? Alguns dos maiores ícones dos personagens, foram tudo criados com esse intuito, de demonstrar o que estava acontecendo na atualidade, né? De uma forma no qual todo mundo conseguiria entender. Qualquer pessoa conseguiria entender, tá? E pra encorajar também o povo, né, de alguma forma. Exatamente. Para encorajar o povo a ir pra cima daquilo ali. E isso é uma coisa muito presente nos filmes americanos. Você vê que eles, os outros, vamos supor, os mexicanos, são retratados como pessoas horríveis, né? Os assaltantes e tal. Então é algo que os Estados Unidos sempre acaba fazendo, tanto nos seus filmes, quanto imagino que nos quadrinhos também, como você comentou. Eles sempre colocando heróis americanos contra bandidos de outras nações, assim, que na verdade, na realidade, são rivais dos Estados Unidos, né? Exatamente. Exatamente, o tempo inteiro. Então, todos os quadrinhos eles são meio que voltados para isso, né? A ideia dos quadrinhos é voltar eles foi naquela época, porque por exemplo, se você publicasse só uma história infantil, você muitas vezes poderia ser até barrado, cara. Então a forma deles era tipo meio que passar informações via as histórias, entendeu? Durante Sim. as histórias. Então é algo bem interessante pra gente saber aí que acontecia. E pode falar. É mais ou menos uma mensagem subliminar, né? Sim, aí voltando ao que eu ia falar lá atrás, que eu enrolei pra caramba, né? Então, tipo, começou a caça às bruxas nessa época. E a própria Agnes, né? A própria Agnes é retratada na história, que tinha chamado essas outras pessoas para poder participar da parte ali da convenção de bruxas, basicamente, né? Que denunciou essas bruxas. Por quê? Porque ela tem o tipo de pensamento de que a bruxa mais forte é a única que precisa sobreviver para passar o conhecimento. E por esse motivo que, cortando um pouco uma coisa que o João falou, que ela era uma vilã, né? Ou foi o Rodolfo, não me lembro, que ela era uma vilã. Ela não é uma vilã, em momento algum. Ah, não, a Agatha? Eu não falei não, a Agatha não é não. Isso, ela não é uma vilã, tá? Como uma prova disso, que vocês podem perceber, vocês depois dão uma pesquisada aí, vocês vão se recordar, ou até assistir de novo. Durante o episódio que ela tá falando com a Wanda, tem uma parte que a Wanda tá olhando pro Visão, que ela tá do lado do Visão, na verdade, que eles estão conversando algo, tipo, muito romântico lá, né? E a Agnes, ela seca o olho. Pra quem assiste de primeiro momento, dá a entender que ela tá meio que debochando, Uhum. certo? Da situação. Só que na verdade não é, porque a Wanda não tá nem vendo ela. Ela realmente ela se sente tocada pelo o que tá acontecendo. Entendeu? Uhum. Então, ela não é uma vilã, necessariamente. Tá? Sim. Vilão é outros caras lá que vocês já sabem que é da espada lá. É verdade. Entendeu? Outra coisa, até mesmo outra informação aí sobre a Agnes. O coelho, né? O coelho, o bichinho dela lá.
E que nos quadrinhos é um gato. Na série utilizaram um coelho, mas nos quadrinhos é um gato. E que não é bem um bichinho, né? Não sabia não, dessa daí eu não sabia não. Não sabia? Eu achei que você Não. sabia. Então, eu ia até pedir pra você comentar sobre isso, mas enfim. Ixi, Ele não é bem um bichinho de estimação. Tanto que, no episódio 8, ela controla um insetinho lá, transforma ele em um passarinho depois, né? E depois Aham. ela joga e o coelho mastiga. sim. Nos quadrinhos, é um gato. E esse gato, na verdade, ele é um familiar. O nome que se diz, não que ele é da família, é um ser. Eu não tenho certeza se ele chega a ser um demônio, algo do tipo assim. Mas o nome desse tipo de animal, desse tipo de ser, é familiar. Criatura. Ele é dessa criatura. É um familiar e esses familiares acompanham as bruxas em suas trajetórias, em suas vidas, né? E ele, em certos momentos, eles se transformam em uma criatura maior, né? Pra poder proteger ela. Então é um bichinho ali, mas só que na verdade ele se transforma em algo maior pra poder proteger em certas situações de que ela precise, né? Caramba, bem legal. O legal disso aí é que, por exemplo, você vê que eles, tipo, essa história de bruxa, igual eu comentei, né? Não é algo só dentro do universo Marvel, é algo que você escuta bastante. E isso, ele é bem recorrente, né, cara? Você vê que a maioria dos universos que se retratam algum bruxo ou alguma bruxa e etc., possui algum tipo desse bicho, assim, que protege eles, entendeu? Tipo, um Sim, é familiar, por exemplo. Aham. Agora, vocês sabem por que ela escolheu o coelho? Não, explica aí. Não sei também não, só queria saber mesmo na pergunta. Foi uma pergunta mesmo, eu não sei. Alguém de vocês também acho que não sabe. Não, Nos quadrinhos, o nome desse gato é Ebony e Uhum. ele se transforma nessa criatura demoníaca aí. Caramba. Acabou que nas E séries falar em utilizaram demônio, o mano. coelho, né? E falar em demônio, vocês sabiam que a Wanda pegou uma parte da alma de um demônio pra criar os filhos dela? Também não sabia disso. Tem contato feito com. Eu vi alguma coisa sobre isso também. E nisso, mais pra frente, o demônio vai voltar pra buscar a alma de volta. Ele percebeu que ela tinha pegado dele. Aí os filhos dela acabam. Oi? Ele vai voltar pra buscar a alma do resto da alma dele que tá no filho dela. Ah, entendi. Eita, Ele acaba matando ela. mano. Matando ela não, matando eles, na verdade, né? Sim. Aí, Interessante, cara. Mexer com o Aí demônio. a velho. Agatha, ela meio que tira a memória da Wanda pra ela não surtar e acabar destruindo com tudo, né? Aproveitando isso aí, vamos continuar falando do episódio lá, né? Já vamos soltar uma bomba pro nosso amigo Carlinhos, que infelizmente não assistiu, mas vai ficar sabendo agora. No final de tudo, após essas conversas aí com a Wanda, mostra a história dela desde pequena e tudo mais, né? Mostra a história dela desde pequena, mostra os pais dela, que acredito eu que se eles forem seguir os quadrinhos, pais são adotivos, né? Quem criou ela ali foram pais adotivos, e também não se sabe se talvez ela começou a herdar, na verdade, essa bruxaria dela, se ela herdou da mãe dela, porque não se sabe se a bruxaria em si, a magia que ela tem, se é algo que passa sanguínea, entendeu? Algo hereditário, né? Isso. Então ela pode ter herdado da mãe dela, porque em momento algum se conhece a mãe dela nos quadrinhos. A gente sabe que em alguns quadrinhos se retrata, que eu não sei se a Marvel vai seguir com isso, mas em alguns quadrinhos retrata que ela e o Pietro, na verdade, são filhos do Magneto, né? Sim. É verdade. Então, na história lá já demonstra como se eles são filhos de outra pessoa. Mas talvez eles podem ter sido adotados. Tanto é que eles nem se parecem, né? Começa por aí. No filme lá, né,
do Ultron lá fala isso mesmo, que eles estavam lá no prédio e um míssil Stark atingiu. Mas isso pode ser tudo manipulado. Eu acho que eles podem ser filhos sim, agora que o universo da Marvel está integrado com o da Fox. E eu acho que pode aparecer o Magneto lá do filme. Vai ser muito louco. Não sei, hein? Não sei se tem essa chance dele aparecer, não, né? É Sei tudo lá. da Disney agora, né? Não sei, eu tenho minhas dúvidas. Mas aí, continuando, o que acontece? A magia dela foi amplificada pela pedra. Isso eu comentei um pouco mais cedo, certo? Sim. A magia dela foi amplificada pela pedra. Então, com isso, ela tem um pouco da pedra, basicamente, na magia dela. Vocês sabem disso. Sim. E aí no finalzinho, que aí vem a bomba, aparece o nosso famoso e bem conhecido nos quadrinhos, Tchan, 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 tchan. que é o próprio Visão branco, né? Tchan, Você tchan, sabe o tchan. que é aquele Visão branco, Rodolfo ou Carlinhos? Eu não sei, cara. Não sabe? Você sabe, não, Carlinhos? Não olhei nada. Meu primo Diogo já tinha comentado sobre ele algumas vezes, mas não, pra dar uma resposta. Não? Não. Você sabe, João, o que é aquele Visão branco lá? Você sabe dizer o que é? O Visão branco lá que aparece no final? Na verdade, ele tá mais pra azulado, né? Meio azulado, assim. Parece um personagem da DC, né? Ele me lembrou bastante. Não sei se vocês vão se lembrar aí. Eu comentei com o João isso aí, que ele me lembrou muito um personagem da DC. Mas eu estudei um pouco aqui pra descobrir o que ele era, tá? Ele lembra, só pra vocês depois dar uma olhadinha, o Dr. Manhattan. Verdade. Dr. Manhattan do... Tem até Da o DC. filme, né? Como é o nome do Isso. filme? Cara, não vou lembrar o nome do filme agora não, mano. Mas eu sei que ele parece o Dr. Manhattan. É verdade. Certo? Ele fica bem Watchmen, parecido com o Dr. Manhattan. Acho que é o Watchman. É, o Watchman. Ótimo. Isso mesmo. Então ele fica bem parecido com o Dr. Manhattan naquela parte ali. Mas, explicando pra vocês o que é, eu pesquisei aqui um pouco sobre ele. O que acontece? Nos quadrinhos, quando o Visão ele é reconstruído também nos quadrinhos. Existe essa parte da história nos quadrinhos. Que ele é reconstruído. E aí falta, basicamente, no DNA dele, uma coisa. Que é a pedra. Certo? Certo. Para poder completar o DNA dele. E aí a gente entra com algumas teorias aí dentro dessa conversa. Primeira teoria que eu vou dizer que eu acho que é a menos possível, tá? Primeira teoria. Vocês se lembram dos Sentinelas? Sim, lá do Sim. X-Men. Do X-Men? Sentinelas lá que eles conseguem virar qualquer coisa e matar os X-Men? A primeira teoria é que o grupo lá da espada, né? Quando eu falo grupo da espada é porque é o nome mesmo, tá? Do grupo. Não é porque eu esqueci o nome, não. Mas o nome é espada. O grupo da espada lá, ele pode estar criando os seus sentinelas. Tá? Porque, como ele falou, eles desmontaram e montaram ele milhões de vezes. Certo? Ou seja, eles sabem exatamente como que o Visão funciona. Sim. Sim. E aí, com isso, o governo pode criar... Isso pode acontecer ainda, tá? Não tô falando que seja impossível, mas se você juntar as duas teorias que eu vou comentar agora, as duas coisas que eu vou comentar agora, pode acontecer. Com isso, ele pode ser os sentinelas, que são os caras que acabam com todos os mutantes. Perseguem e acabam com os mutantes para poder controlar, porque alguns mutantes mais fortes, eles estão meio que incontroláveis, tá? E a segunda coisa que pode ser, que eu vou estragar agora, talvez, um próximo episódio, né? Ou não. É que, na verdade, na história, nos quadrinhos, do Visão, quando ele é reconstruído, ele volta branco. Por quê? Ele tem as memórias do Visão real, só que, como eu falei que os quadrinhos eles retratam muitas coisas que acontecem no dia a dia, a ideia dele branco é ele ser uma folha em branco, um novo começo para o Visão. Interessante. Tá? E aí, o que pode acontecer?
ele pode entrar dentro do Rex. E aí ele pode se fundir com aquele visão que a gente tem dentro do Rex, depois de uma luta ou algo do tipo. E aí ele se fundindo com esse visão de dentro do Rex, ele se torna o visão que a gente conhece, só que com menos sentimentos. Entendeu? Esse visão, ele tem todo o conhecimento e ele tem todas as memórias do visão antigo. Só Certo. que ele não tem sentimentos. Ele Entendeu? é um monte de if else, if else, if else. Faz Exatamente. sentido. E ele pode retornar dessa forma, né? Porque quando ele entrar dentro daquela realidade da Wanda, ele pode passar a ter esses sentimentos e retornar a ser o Visão de antes, né? Isso, quando ele se fundir com outro visão, ele pode. Porque aquele visão, o visão que existe ali, não sei se vocês entenderam, o visão de dentro do Rex, ele na verdade são os sentimentos da Wanda, Sim. tá? E já aproveitando, pegando um gancho aí, o nome WandaVision não é porque tem a Wanda e tem o Visão, tá? Só pra vocês saberem. Não é por isso. Tá? Estraguei a graça, né? Né? Sim. Não é por isso. Na verdade, o nome ele quer dizer a visão da Wanda. Então é como que a Wanda tá vendo o mundo. Aham. Entendeu? Não é a Wanda e o Visão lá, o personagem Visão. Mas sim a visão da Wanda, a realidade que ela cria ali. É um spoiler que ninguém soube desde o início. Né? Significa a visão da Wanda, que é como que ela vê as coisas, entendeu? Resumindo, é isso. Que é o nome de toda a série. Duplo sentido, né? Sim, tem um duplo sentido muito bom aí. Em Então, relação... pode Fala falar. aí, termina aí, pode terminar. Então, isso que pode acontecer seria no próximo episódio. Se isso realmente acontecer do Visão se fundir, eu acho que eles vão soltar alguma bomba muito boa pra ter uma boa continuação. Entendeu? Só que, igual eu comentei no início, não sei se, particularmente pra mim, é uma das melhores séries que tá tendo atualmente. É Principalmente da Marvel ou da DC. Da DC também tem. DC tem muitas séries, só que eu tenho muitas críticas sobre as séries da DC. Tava comentando com o João até essa semana. Tenho muitas críticas sobre as séries da DC. E acaba sendo uma das melhores séries, tipo, de heróis e tudo mais, da atualidade. Só que eu não sei se eles vão, talvez, conseguir trazer com força uma próxima temporada, justamente por causa daquele público que eles perderam no primeiro e no segundo episódio. Agora, Principalmente no primeiro episódio. Gui, uma coisa que você falou aí, que está sendo uma das melhores séries. Agora, na opinião de vocês aí, vou perguntar. Qual a pontuação que você daria pra série? Até 15. agora, então, que você De assistiu. 0 a 10, 15. De 0 a 10, 15? Você, Rodolfo. De 0 a 10, 10, porque é de 0 a 10. E você, João? 10 também, mano. Série top, você é louco. Do 9. Eu vou 9 e tem o IMDB, que é não sei se pode dizer órgão, que dá notas para filmes e séries, né? E nele, o WandaVision tá 8.3. Sim. É um órgão, na verdade, ele pega bastante críticas, né? Ele pega as críticas e ele analisa com grandes críticos bem conhecidos. Então, tipo, é uma série que tá ele é bem mais criterioso do que a gente. A gente é bem abaixo da média. Né? Muito. Eles são bem detalhistas. Eles Eu vou são dar bem criteriosos, então eles cuidam desses mínimos detalhes aí que às vezes a gente não percebe. Vou dar uns spoilers aqui agora, mano, que pode acontecer nos próximos filmes também, Solta. que é sobre os filhos dela, né? Que ela criou eles com uma parte da alma de um demônio e o demônio vai acabar voltando e matando os filhos dela. Nisso, a Agatha, ela acaba tirando essa memória dos filhos dela pra ela não sofrer e causar maior discórdia, né? Pra ela ficar doida, que nem ela já tá agora. Aí, só que mais pra frente, a Wanda se reúne com o pessoal dos Vingadores
e alguém acaba soltando, mano, soltando que os filhos dela morreu e a memória volta toda pra ela, mano. Aí ela fica doida mesmo, mano. Ela acaba sendo uma vilã. Acaba morrendo uns Vingadores por causa dela. É um monte de rolo que tem, mano. Pegando isso aí, ô João, pegando esse gancho, eu particularmente acredito que isso aí ainda, sim, pode acontecer, mas eu acho que vai acontecer lá pra frente. Porque os filhos dela, eles não existem ali ainda, né? Será? Eu não sei, mano. Não. Se ela já pegou a alma. Não. Eu creio que eles existem. Tanto que a Agatha, ela fala que a Wanda, quando ela tá tentando, no episódio 8, que ela tá passando pelas memórias dela, ela chega na parte em que ela tá criando tudo, né? Que ela cria o Visão. E nessa parte ela fala que ela é uma criadora. Que daquilo ela não sabia, né? Então, sim, mas eles... Pelo que eu vi aqui, que eu entendi algumas coisas que eu até pesquisei, eles não existem, entendeu? Ele é tipo uma imaginação dela. É o que a gente tava falando, ele é tipo parte do Rex. Entendeu? Ninguém sabe, por exemplo, dizer se realmente eles são crianças que eram do Rex. Porque, tipo, o que acontece? Os filhos dela nasceram, beleza. Só que, não sei se vocês recordam, tem um episódio que pode ser que eles existam também pela questão do que eu vou falar agora, que eu repensei um pouco. Porque em um dos episódios, a menina tá tentando identificar quem são eles, de dentro da cidade de Westview. E aí ela fala que eles não encontraram nada em nenhum registro sobre eles. Entendeu? Mas a minha crença deles não existirem é a mesma de, tipo... É uma vontade dela. É a mesma questão do Visão. É uma vontade dela de que o Visão estivesse vivo. E ali o Visão... Ela vai controlando o Visão e tudo que ele quer, tudo que ele faz, etc. Né? E a mesma coisa eu entendo como os filhos dela, entendeu? É meio que uma vontade dela que os filhos existam. Só que, tipo, da mesma forma que ela perde o controle do Visão lá dentro, ela também perde dos filhos dela, que eles, tipo, conseguem crescer sem ela querer e etc, entendeu? Sim, só que eu ainda concordo um pouco mais com essa parte que o João comentou. Até mesmo se eles retratarem essa parte como nos quadrinhos, eles de fato foram criados, e eu acho que as evidências apontam um pouco mais para esse sentido, de que realmente eles foram criados por ela, puxando essas coisas desse demônio aí, né? Puxando os poderes, mesmo de forma inconsciente, sem saber que tá fazendo aquilo, mas ela puxou através desse demônio aí e criou eles, e eles têm esses poderes e tem essa parte também desse demônio. Então eu acho que eles foram realmente criados e que não são necessariamente parte... São do Rex, mas eu acho que vão continuar mesmo sem o Rex existir. Não sei. Não sei, eu tenho minhas dúvidas. Mas e aí? Vamos deixar um pouquinho pro próximo episódio? Eu acho que é bom a gente descobrir mais pra frente. Vamos ver o que o próximo episódio vai retratar aí. Se ele vai conseguir mudar os nossos argumentos ou não, né? Se ele vai apenas concretizar algumas coisas que a gente já imagina. Mas eu particularmente, sendo sincero, se o último episódio acabar igual como começou a série, não sei não, cara. Vou me decepcionar. Eu acho que sincero. Não, pô, mas aí... Não, acho que não, mas vocês estão amando a série, pô, nota 10 pra ela? Vocês nem Sim, mas vou dar um exemplo. Eu, particularmente, se no próximo episódio, certo? O próximo episódio é o último da temporada. Se simplesmente só acontecer a questão de, tipo, o Visão branco ir lá e fundir com outro Visão, tá ligado? E não tiver nada que tenha um chamariz para uma próxima boa temporada, uma temporada boa, agitada na próxima, eu não sei se vai ser tão bom assim, se vai ter compensado a gente ter assistido e ter, gostado tanto da série até agora, entendeu? Tá Porque tem séries que fazem até isso. Agora. Hã?
A gente vai se arrepender, tá idolatrando a série até agora e no Exatamente. novo episódio. Não sei se você tem o mesmo pensamento que eu, mas se tipo, Não, se sim. só ir lá e se fundir já era e, sei lá, acabar o Rex. Você vai esperar alguma coisa pra uma próxima boa temporada? Não. Eu acho que não, porque tem muita coisa em aberto. A gente não sabe ainda os poderes da Rambo, a gente não sabe muita coisa sobre o Pietro, a gente não acabou de conhecer a Agatha, a gente não sabe também o real papel dos filhos da Wanda, essa parte do sim. Visão também. Então acho que tem muita coisa em aberta para ser explorada e que vai render bastante coisa boa ainda. Então, sim, que tem é fato. Mas é igual eu tô comentando, cara. Não sei se, tipo, eles vão saber aproveitar esse monte de abertura que eles têm hoje, entendeu? Sim, espero que sim. Porque eles têm uma abertura muito grande pra criar uma história gigantesca pela frente. E, tipo, até destrinchar pra outras histórias, outros filmes, etc. Mas eu acho que você tá correto, porque é melhor você pensar de uma forma negativa e ser surpreendido depois do que continuar colocando lá em cima e depois se arrepender. Então. Eu, particularmente, sendo sincero, eu tô com medo da Disney querer colocar a mãozinha dela ali e aparecer uma princesa. Preocupado com ele se perder, né? No roteiro aí, acabar se perdendo. Não no final agora, né? Mas sim na próxima temporada. Não, porque, ó, vamos lá, o Visão se junta lá, aí ele pega, dá um beijo na... Vamos pegar a Disney, né? Ele dá um beijo na Wanda, aí acaba a realidade da Wanda, pronto, Disney. Entendeu? Apareceu o príncipe encantado, beijou a princesa, acabou. O complicado é que a própria Marvel jogou a régua lá em cima, né, dos filmes. Eu falo, cara, por mim mesmo. Depois que eu vi o filme Os Vingadores Ultimato... Foi o primeiro, né, Ultimato? Uhum. Então, pra mim, todos os filmes ali depois de super-heróis foi muito abaixo da média pra mim. Até o Endgame lá, pra mim, não foi tão hype quanto foi o primeiro pra mim. A régua ficou muito alta lá em cima. Os próprios personagens, atores de filmes, falou, a Marvel quebrou o cinema Hollywood, porque todo mundo espera muito, 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 muito mais dos filmes agora, principalmente super-heróis. E eu sou um desses. Mas eu acho que o Endgame, pra mim, ainda foi muito bom, cara. Então, pessoal, vocês querem saber um pouco mais sobre WandaVision? Ainda tem o episódio 8. O episódio 9, na verdade. O episódio 8 já saiu, o próximo é o episódio 9. Então acho que a gente pode deixar um pouquinho de assunto pro episódio 9, onde a gente vai descobrir todo o desenrolar dessas histórias aí. E vamos também descobrir o que vamos ter mais pra frente. Que manda a frase aí? Manda a frase. Manda a frase. Uma frase que foi falada aí na série, né? Humanos são facilmente enganados devido à sua compreensão limitada do funcionamento do universo.